Olá, você está no canal Amplo Espectro, seu canal de entretenimento filosófico, literário, artístico e cultural. E hoje vamos trazer aqui uma das nossas investigações feitas no Gemini, a inteligência artificial do Google. A pergunta é como diferenciar o maniqueísmo de senso comum do maniqueísmo filosófico. O Gemini, já sem direta resposta, né? O maniqueísmo o bem e o mal em diferentes níveis. O maniqueísmo é um conceito que, embora tenha suas raízes em uma antiga religião dualista, se popularizou e se adaptou a diversos contextos, assumindo nuances distintas. Maniqueísmo, senso comum. O Gemini vai começar enumerando aqui a característica do maniqueísmo que todo mundo fala, né? O normal, senso comum. Então, o maniqueísmo, senso comum é uma visão simplificada. Ele divide o mundo em categorias rígidas de bem e mal, sem nuances ou complexidades. É aquele binarismo, né? Julgamentos rápidos, favorece julgamentos morais imediatos e estereótipos, sem considerar contextos ou motivações individuais. Aquela coisa que as pessoas adoram hoje em dia, né? Cancelar, julgar, usar o martelo do seu próprio senso de justiça e querer adaptar o mundo à sua régua moral, né? Isso é muito comum. Pensamento polarizado tende a simplificar situações complexas, aquela coisa de você está comigo ou você está contra mim, né? Reduzindo-as a um confronto entre forças opostas e absolutas. E a luta, sempre assim, a luta do bem contra o mal, né? Exemplos: os ricos são maus e os pobres são bons. Quem não concorda comigo é meu inimigo. Tudo que é novo é ruim. Então o maniqueísmo ele é esses arredondamentos, essas generalizações grosseiras, né? Que desprezam as nuances e os graus de variação de um tema, né? A complexidade que a realidade traz. Agora vamos para o maniqueísmo filosófico. Ele trata de um dualismo radical, baseia-se na crença em dois princípios opostos e igualmente poderosos como bem e mal, luz e trevas. A cosmologia dualista, né, ela se baseia numa cosmologia dualista que propõe uma visão de mundo dividida em duas esferas distintas, uma associada ao bem e a outra ao mal. A salvação espiritual busca a libertação do mal através do conhecimento espiritual e da prática de ritos específicos. Exemplo: o maniqueísmo religioso original, que dividia o mundo entre o reino da luz e o reino das trevas, e algumas correntes filosóficas que adotam uma visão dualista da realidade. Então, diferenças chaves, né? O maniqueísmo comum tem uma natureza simplista e popular, o maniqueísmo filosófico tem uma natureza complexa e sistemática. O foco do maniqueísmo comum são julgamentos morais e estereótipos. O foco do maniqueísmo filosófico é a cosmologia e a salvação espiritual. O contexto do maniqueísmo comum diz respeito ao cotidiano, às relações sociais. Já o contexto do maniqueísmo filosófico é religioso e filosófico. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Em resumo, o maniqueísmo senso comum é uma forma de pensar simplificada e polarizada presente em diversas áreas da vida cotidiana. O maniqueísmo filosófico é um sistema de crenças mais elaborado baseado em uma visão dualista da realidade e com raízes em tradições religiosas e filosóficas específicas. Por que é importante entender o maniqueísmo? Crítica ao pensamento. Ao reconhecer o maniqueísmo, podemos questionar nossas próprias crenças e evitar generalizações simplistas. Diálogo e respeito. A compreensão do maniqueísmo nos ajuda a promover o diálogo e o respeito por diferentes perspectivas. Análise crítica. Ao identificar o maniqueísmo em discursos e textos, podemos avaliar a qualidade de um argumento e identificar possíveis falhas lógicas. Então, pode não parecer, porque é uma filosofia tão antiga, remonta, anterior aí ao cristianismo até, né? E, no entanto, se evidencia tão presente nos dias de hoje, mesmo que inconscientemente, inclusive nas discussões, por exemplo, as discussões religiosas mesmo, né? Em que você
ou usando aqui quase um misto, né, de maniqueísmo senso comum com maniqueísmo filosófico, já que o tema é religioso, né? Ou você acredita no Deus monoteísta cristão tal qual é delimitado e definido, né, por uma doutrina religiosa, ou você é naturalmente então ateu e não acredita em nenhuma possibilidade de outra forma de divindade ou mesmo de metafísica, né? Isso é algo bem comum nos dias de hoje, né, nesse tipo de discussão, você só enxergar esse binarismo, né? E sim, também nas discussões políticas há uma polarização, produziu também uma forma maniqueísta de pensar. Qualquer crítica hoje que se faça ao mercado, naturalmente você é atirado à condição de comunista, e qualquer crítica que você faça ao Estado, você é atirado aí na condição de direitista, liberal, né, radical. Então, as nuances, a complexidade das relações, aquela questão de se pensar cada caso com as características que o caso pede, né, de você dizer, olha, nesse caso em particular eu penso um pouco mais para esse lado, mas naquele outro caso eu penso um pouco mais para o outro. Esse tipo de complexidade parece, em alguma medida, que a sociedade tem perdido, tem visto se esvaziar, né, e as pessoas, para quem tem um martelo, né, todo problema é um prego. As pessoas têm se tornado obsessivas em relação às suas respostas e soluções, né? E eu vejo muito isso aqui nas redes sociais. Então, nesse sentido, eu tenho investigado, tenho sido meio que atiçado para fazer esse tipo de pesquisa, investigação a respeito do maniqueísmo, né? Acredito que vai ter até mais uma outra pesquisa adiante sobre isso. Gente, quero pedir aí a sua ajuda, você que me assiste, curte o vídeo, né? Compartilhe com quem você acha que porventura possa ter interesse no nosso tipo de conteúdo. Se você gosta do nosso conteúdo, comenta aqui, dá um valeu, isso cria relevância para o canal, ajuda. E também me segue lá no Instagram, participa lá do nosso grupo do Facebook, Coisas Boas da Vida. E, se possível, claro, ajuda a gente financeiramente para que a gente possa aí produzir mais conteúdos assim e até atingir mais pessoas, né? Não me alongando muito mais, convidar você para assistir o nosso próximo vídeo e não muito mais o que dizer, mandar um forte abraço aí para você que está me assistindo. Até o próximo vídeo.